Pronto, já está gravando. Boa noite, Carlos. Boa noite. Bom, vamos lá. Então, hoje mais uma reunião aí de dúvidas, né? Então, eu tenho um ponto que eu queria trazer aqui de dúvida para que vocês ajudassem na resolução, mas antes disso eu queria ver se alguém tem algum ponto específico aí que queira trazer, enfim, que teve dificuldade de mapear ou dúvida geral do processo. Eu trouxe algumas bem pontuais, gente. É que eu estou na maior correria, como eu tinha falado, né? E agora minha última olhada, tanto que eu ainda não coloquei, mas vou subir hoje, porque aí eu já viajo e só quando eu voltar que eu vou pensar nisso de novo, tá? Uhum. E aí, como não teve nem o curso, nada, não tive tempo de ler muita coisa, então eu estou indo meio pelo feeling mesmo e pelas conversas que a gente teve, tá? Então, são coisas simples, mas né, na hora daquela dúvida, até conseguir pegar o jeito e direcionar. Eu tinha um lá, né, que é na fonte, tá? O alumínio hidróxido, o hidróxido de alumínio, só que ele tá 61,5 miligramas por ml. E o alvo, tá? O hidróxido de alumínio, 60 miligramas por ml. Uhum. Eu varri lá pela query, tentando achar, e não achei. De fato, esse é o mais próximo. Mas a rigor, porque eu tenho usado a maioria ali entre igual e equivalente, né? Mas esse, assim, pelo filho eu consideraria equivalente, mas a rigor, sendo bem rigoroso, não é a mesma Seria concentração. Então eu fiquei na inexato, dúvida. né? Seria inexato, na verdade, né? Então, esse eu deixaria mesmo, porque sendo rigoroso seria inexato. Aí eu não ponho, é isso? Eu acho que você poderia mapear para o termo pi. Então, no caso, por exemplo, tiraria dose, a gente mapearia para o termo pi, que seria hidróxido de alumínio, só. E aí a gente deixaria como either, entendeu? Tá, aí eu uso o mesmo e jogo para o pai. Porque acho que e aí no termo pi você pode, enfim, o que tiver o mais próximo, né? próximo, Disso. se tiver alguma coisa que falar que é oral, enfim, o que tiver mais próximo, deixa. Não sei se alguém tem alguma outra sugestão. Eu imagino por aí porque a gente sempre tem tentado seguir um caminho de ou equivalente ou wider, né? O inexato a gente tem evitado. Não sei, Débora, Osmeire, Fabrício. Eu penso igual você, Carlos. Eu também. Penso igual você. Eu acho que é melhor mapear para o termo pai, e aí a gente inexato, fica... né? E aí, do que o inexato, porque pelo menos um termo pai, como é hidróxido de alumínio, você já consegue descobrir alguma coisa depois. Tá, que aí a gente leva. Aí um outro que é nessa linha também, mas um pouco menos. Débora, só um pouquinho. Fabrício e Patrícia, podem abrir o microfone e participar. Nós estamos em pouco, já vamos tocando. Esse termo pai que vocês falam é pai, PAI? Pai? Usar como o radical? Tipo, que é o termo que é logo acima, né, na hierarquia, né? Por exemplo, você pega, sei lá, hidróxido de alumínio 60 miligramas. Hidróxido de alumínio 60 miligramas pertence a hidróxido de alumínio, entendeu? Que não tem dosagem nenhuma, por exemplo, entendeu? Eu deixo entendi. Aí apaga o conceito? Não, você mapeia, remapeia. Aí você faz replace concept, né? Aí você troca isso daí. Tá. Né? Tá, que dá para você ver essa hierarquia, né? Quando a gente vai no View Concept Information, né? Que lá você vai conseguir ver a hierarquia de todos esses. Até se você quiser, se tiver como compartilhar a tela, os vídeos mostram aqui isso daí. Eu não estou conseguindo compartilhar minha tela. Se habilitar para mim. Que ele aparece seria legal para fixação, né? A título de exemplo, fixar esse case aí. Eu já mostro aqui, quer ver? Ó? Quer ver? Ó? Vou colocar até esse daqui. Alumínio. Acho que é isso, né? Isso, é o hidróxido de alumínio. Alumínio, hidróxido. Aqui, acho que você estava procurando como estava aparecendo 60 miligramas, era isso? Porque ele está o 61,5, ele veio assim, né? O 61,5 para o 60, né? Fonte-alvo. Acho que é esse 61,2, 61,4, tipo isso aqui, né? Isso.
Então, o que veio no meu mapeado 61,5 e apontando para o alvo 60. Então aí você pode procurar. Assim, isso, então, aí eu procurei e, de fato, eu vi várias outras, mas não achei o exato para eu colocar. Eu vou colocar aqui, por exemplo, como que a gente faria se a gente fosse pegar o termo pai, né? Por exemplo, eu selecionei esse aqui, o de 60 miligramas, que é o que você tinha falado, né? A gente vem View, Concept Information. Aí aqui, então aqui, esse aqui é o conceito atual, aqui, ó, esse hidroxilamino 60. E esse aqui são os filhos, conceitos filhos, aqui que são, que a gente vê aqui, por exemplo, que é da classe, né? Que é o conceito de droga das marcas, nomes de marca, né? Aqui alguns aqui são associações, né? E aí tem aqui em cima os conceitos pais, né? Então, assim, a gente mudaria para esse daqui, né? Hidroxialumínio só, e a gente colocaria replace concept aqui. Né? Eu acho que é o mais, nessas situações em que a gente não tiver a dosagem correta, eu acho que é mais ideal. Tá. Tem outros que eu acho que eu pus isso. Na verdade, só aproveitando, então, onde que eu usei o Wider? Porque eu estou evitando, né? Da outra vez eu consegui, revisando e procurando aí pela query, aí eu consegui ir transformando tudo, né? Ou no igual, no equivalente. Mas aí esse eu fiz uma revisão, mas acabei deixando 7 Widers, que eu achei muito, né? Mas qual tipo, né? Porque também fiquei na dúvida. Tem alguns que ele se torna específico, porque, por exemplo, não vou lembrar agora de qual as drogas, tá? Porque esse eu só pus o número, mas é uma droga lá para transplante. E aí, o outro que não está especificando que é para transplante, então eu considerei como Wider. Mas eu acho que estava para transplante no termo do SIGTAP, né? Mas acho que no termo alvo... No fonte também. Tanto que o do SIGTAP estava bem traduzido, porque estava igualzinho os dois. Isso. Aí não, eu digo assim, mas aí quando você pegava o conceito alvo, por exemplo, no RX-Norm, aí não tinha nada especificado isso. Para aí como o alvo não tem, e essa que foi a minha dúvida, se nesse caso eu ignoro o paratransplante, e aí eu considero equivalente, ou, sendo mais exato, considero o Wider, porque um está especificando que é para transplante, o outro não. Eu acho que assim, teve a opinião do grupo. Eu acho que eu tenderia a colocar como equivalente, porque para mim essa informação que é para transplante, para mim está sendo muito mais uma informação para uso administrativo do que uma questão da droga em si, sabe? Essa que foi minha dúvida, exatamente, porque a princípio eu tinha considerado assim, né? Quando eu fui revisar, que eu parei para pensar mais, porque quando são outras situações, que é de indicação, eu também acho que não é. Mas eu só fiquei pensando se o fato dele ser para transplante, esse medicamento, ele tem algum tratamento específico. Quando né, eu já fui da onco, etc., às vezes você fazia uma irradiação, você tem que tirar alguma, né? O nível de pureza tem que ser outro. Então, eu fiquei com essa dúvida, né? Porque se ele está especificando que é para transplante, e eu achei tanto no SIGTAP como o inicial lá, aí eu falei, será? Né? Como eu não sei como vou usar isso depois, Débora, aí eu mudei para o Wider, entendeu? Esse para transplante estava onde? Em que tabela? Não era na do SIGTAP. Os dois, tanto a fonte quanto o SIGTAP. Tanto que aí eles estavam bem traduzidos, porque estava bem específico. Tanto fonte quanto o SIGTAP estava para transplante. Aí, quando eu fui procurar o alvo, né, na lista, eu não achei. Mas como estava só o termo, entendeu? Mas como estava no SIGTAP, eu acho que o SIGTAP é mais administrativo, essa transplante, do que a pureza da droga. Mas esse fonte, ele vem da onde? Para mim, ele é alguma outro mapeamento que não é. Não, é o SIGTAP traduzido. É o SIGTAP traduzido, Ele não vem de nenhum outro recurso terminológico? Não, é a tradução, porque a gente traduz para o inglês para que o ZAG consiga fazer a maior similaridade, para facilitar. Ele veio ali também para transplante só porque ele traduziu da SIGTAP, é isso? Isso, exato. Porque aí pode ser mesmo. Aí eu fico na dúvida, porque na SIGTAP não tem esse nível de detalhe para isso, não é para indicação clínica, não é nada, é mais
pela questão financeira, geralmente, né? Ou pelo protocolo. Qual é o nome da... Alguma coisa. Então, qual é o nome mesmo? Isso eu não anotei. É Verolimo? Eu peguei e comecei... Pode ser. Everolimo é para transplante, imunossupressor. Isso. Então, mas o que eu digo assim, né, Patrícia? Porque tanto faria, assim, acho que na verdade, se ele fosse para transplante, assim, está no nome, né? Porque no fim das contas, a indicação vai ser essa, né? Então... É o mesmo, é isso. Não, mas aí eu entendi, é porque eu não sei porque eu estava achando que o fonte era algum outro recurso terminológico que o MOP tem, de origem, e aí primeiro achava e a gente mapeava para outro. Mas se ele é simplesmente uma tradução, eu não vou levar em consideração, porque então realmente esse transplante veio só porque estava no SIGTAP. E aí eu vou considerar, eu vou procurar lá, e nesse caso eu vou tirar o WIDER e vou voltar para o equivalente. Eu acho que a gente pode considerar como equivalente, porque eu estava até vendo aqui, né? Por exemplo, eu estava vendo o Everolimo 0,5 miligrama que não está escrito para transplante. Aí é uma modalidade ambulatorial. Uhum, aí é outro. Aí tem um outro que eles colocaram no procedimento, que é Everolimo 0,5 miligrama para transplante, que eles colocam como modalidade hospitalar. Então, eu acho que foi muito mais, assim, eu não sei, mas imagino que tenha sido muito mais uma questão administrativa, mas porque, no fim das contas, não vai mudar, acho que em relação a... Ou talvez até isso, de ser uso hospitalar e aí outros eventos e coisa, mas enfim, então esse eu volto para equivalente. Nesses WIDER, outras situações, é aqueles assim, quando está, aí é pela forma de liberação, né? Liberação lenta, tem um outro lá que era biosimilar a... Então, eu primeiro tinha considerado tudo equivalente, porque eu falei, esses termos, né, é um complemento à informação e até baseado, porque acho que a Maria Tereza, se não me engano, ela falou que havia, etc., essas coisas meio que eles ignoravam, que a tendência é na droga e na concentração, isso que é o mais específico, né, e depois o meio, etc., meio que não levava em consideração. Então, esses, inicialmente, eu tinha considerado tudo como equivalente, porque eu fiquei ignorando esses outros termos, mas quando eu fui revisar, eu fiquei na maior dúvida, acabei voltando, colocando no WIDER. Mas agora eu não sei se... Mas é para entender qual padrão que nós vamos utilizar. É que aí teria os casos específicos, mas eu acho que assim, se for uma, assim, para mim assim, se tiver uma situação que falar assim, Quer que eu suba? Porque eu tenho o meu mapeamento aí para eu achá-los, porque aí eu consigo achar onde estão os meus WIDER, cada um dos 7. A gente pode passar por alguns exemplos, sim. Eu queria antes só ver se a Patrícia e o Fabrício têm algum outro ponto de dúvida. Aí você vai levando isso aí, subindo essa tela. Tá. Eu confesso que eu estou mais para assistir, porque eu fui fazendo pela questão da limitação do tempo, eu não anotei num papel assim o que, né, para eu poder pedir esse feedback. Eu vou fazer isso na próxima rodada, mas eu me lembro que eu tive uma dificuldade que teve um lá de enzimas pancreáticas, que aquilo dali era complicado, que eu sei que era uma associação e eu não sabia exatamente no que é, né, disponível no mercado, o que é de UI para cada um, mas não me lembro mais o que eu fiz, mas aquela dali acho que foi uma das mais difíceis, o que era associação e só esse... Mas aí, para a próxima rodada, eu vou anotar num papelzinho para trazer. Era pancreatina nesse aí, né? Isso, era esse aí, era isso aí. Se você quiser compartilhar, Débora, não sei se... peraí que eu estou procurando aqui, porque eu não sei porque o meu ícone do ZAG sumiu, mas espera aí que eu estou indo na pasta. Eu vou compartilhar um outro aqui, enquanto isso. Tá. É uma dúvida aqui que o Lauro colocou no fórum, né? Depois a gente pode responder aqui. Ele não está aqui presente, mas acho que é legal a gente discutir isso aqui. Ele trouxe aqui, dificuldade para descobrir alguns termos que possuem o mesmo significado. Aí colocou isso aqui, Selegiline, para seleginile hidroclorido. Eu coloco como igual, equivalente ou narrow. Aí tipo, CV-Lamer. Aí ele coloca para hidroclorido ou carbonato.
micofilonato sódio, aí ele coloca micofilonato ácido. O que eu não sei, o caminho que eu pensei, eu queria também ver, até principalmente a Patrícia, que da formação de farmacêutica, o caminho que faz sentido, também eu vi o que você acha. Eu pensei assim, para ver, por exemplo, se esse daqui a gente tem que colocar para hidroclorido, esse daqui qual que é, olhar a Rename. Olhar pela Rename. Isso. Uhum. Eu pensei em gente olhar pela Rename, porque na Rename vai estar descrito isso daqui. Oi. Espera um pouquinho. Vem aqui. Para a gente pegar pela Rename que lá vai estar descrito. Então, no caso aqui, você vê lá, aqui que ele falou assim, ele colocou aqui, espera um pouquinho. Tá. Aqui, ó. Só um instantinho. Dá atenção para a criança, por favor. Só um instantinho. Ó, mas aqui, ó. Aqui, ó. Manda para a mamãe. Aqui, ó. Isso. Aí, por exemplo, você vê lá, né? Aqui a gente tem, por exemplo, queria falar, o carbonato ou o hidroclorido. Então, assim, a gente olha aqui pela Rename é o cloridrato, né? Que é o hidroclorido. Se a gente pega o celegine que ele colocava aqui. Opa, aqui. É hidrocloreto. Aí é hidrocloreto aqui, que cai. Aí a dúvida cai no micofilonato, que o micofilonato a gente tem aqui. Micofenolato. Não, mofetila, que é o sódio mesmo, né? Só que o ponto é que quando a gente procura o micofilonato sódio, no ZAG, ele não aparece como micofilonato sódio, aparece só como micofilonato ou como micofilonato ácido mesmo, que é esse daqui que o Lauro colocou. Porque para esses dois eu pensei em dar esse caminho pela Rename. Esse daqui eu fiquei em dúvida qual caminho que dá, entendeu? O que você acha? O que você acha, Patrícia? Qual que seria o caminho? Depois eu gostaria de compartilhar. Pode falar, claro, Patrícia. Pode falar. É que eu tô assistindo pelo celular, fica difícil a beça. Se pudesse aumentar um pouco a tela, eu ia conseguir enxergar melhor. Eu não consigo no touchscreen aqui. Pessoalmente, para esse exemplo 3, eu colocaria como o equivalente de um código para o outro, porque o que eu percebi é justamente uma escala de aproximação que o ZAG disponibiliza, que vai de equal, ou seja, é o igual, como se fosse um match perfeito, até o unrivet, que seria o maior grau de distanciação entre os termos. Então, a gente tem o misophenolate sódio e o diácido. Então, por mais que se tratem de substâncias químicas diferentes, tem que se observar o que está disponibilizado no ZAG, se há um termo de fato semelhante, para colocar para a ferramenta como equivalente. Não são iguais, mas o que são justamente os que possuem uma associação. Entende? Então, na minha concepção, é claro. Uma dúvida que eu fiquei, porque isso até a gente discutiu acho que no fórum, sei lá, em algum lugar apareceu, qual a diferença entre igual e equivalente, né? E eu até pus, assim, alguém descreveu que o igual, quando ele está escrito exatamente igual, quer dizer, uma coisa de escrita mesmo, né? Porque o computador vai lá e acha iguais porque ele é escrito da mesma forma. O equivalente é quando eles são iguais, porém escritos de forma diferente. Agora, quando eles fazem essas mudanças, porque eu também tive um caso assim, deixa eu lembrar, acho que era a niacina e o ácido nicotínico. Aí eu sei que, de qualquer maneira, é só uma forma de chamar diferente, mas quimicamente é a mesma coisa. Agora, quando muda a forma química, ele pode até ser um elemento equivalente do ponto de vista de indicação,
mas quimicamente ele não é exatamente o mesmo. Então, esses que geram dúvida também. Se eu for levar o pé da letra, né, o grau de equivalência, que que eu sempre ainda fico pensando lá na norma da BNT, quer dizer, 1 e 2. A diferença é só isso, é a forma de escrever, mas o conceito é absolutamente o mesmo. E só que aqui, como eu estou falando de química, eu fico na dúvida se eu tenho que considerar, então, que é o mesmo elemento, a mesma fórmula, etc., etc., só escreve de forma diferente, ou, né, ele pode ser um outro elemento, mas que ele é equivalente. Eu também fico nessa dúvida. O que eu devo considerar? Teria que fazer uma revisão de química farmacêutica, porque a substância ela pode estar sob a forma de sal ou sob a forma de ácido, né? Então, os medicamentos, eles tendem a ser apresentados sob a forma de sal, e não pela função química ácido ou base, né? Então, e por isso que na outra... fazendo minha revisão aqui. Então, aí acho que vai depender, aí tem que ver, penso que teria que ver como o micofenolato como ele pode ser comercializado, como os laboratórios farmacêuticos comercializam o micofenolato, para ver se na hora da apresentação, se é na forma de sal ou se na forma de ácido. Então, alguns eu cheguei a pesquisar justamente para ver essas dúvidas, mas eu fico nessa dúvida porque depende exatamente aquilo que eu tinha perguntado na outra reunião também, assim, qual a finalidade? Porque como uma base de conhecimento, mas que quando for fazer uso clínico específico, vai passar pela revisão de um farmacêutico. Aí tudo bem, né? No caso esse daqui, né, do SIGTAP, né, se a gente olhar pela Rename, né, a forma que a gente está mapeando é esse aqui, o microfenolato sódio mesmo, né? Eu até procurei no PubChain aqui, qual que é a fórmula composto, né, aqui, né, molecular, né? Aí ele traz aqui a fórmula molecular dessa. Aí eu procurei depois, aí beleza, aí eu fui tentar achar o micofenolato, só micofenolato, e procurei micofenolato ácido, que é a mesma coisa, né? Na verdade, ele traz. É uma fórmula, né, molecular um pouco diferente, assim, que não muda essa parte do sódio aí, né? Aí o ponto acho que talvez a gente jogaria como isso sendo, se eu jogar para micofenonato só, eu posso considerar como um Eider ou eu tenho que colocar como, essa é a minha dúvida, sabe? Ou eu colocaria como outra coisa, entendeu? O que importa é o micofenolato, porque o sódio é que a gente vai chamar de contraíon, né? Isso. Então daria para a gente jogar. Aqui também temos que puxar. Oi? Daria, teoricamente, então, para a gente jogar para micofenolato e jogar como um Eider, por exemplo, nessa situação. Porque Porque eu falei assim, eu posso até tentar ver com algum colega que seja da farmácia clínica, para ver em que caso que usa o micofenolato de sódio e o micofenolato mofetil. No caso aqui, ele nem estava o mofetil, ele estava com o ácido e o sódio, né? Que o mofetil ele estava de uma outra forma. De repente usa um para... Eu vou procurar ver com algum colega que seja dessa parte de farmácia clínica, mas se usa se tem alguma diferença em termos de farmacocinética, alguma indicação específica em algum caso, mas o que vai importar a princípio é o micofenolato. Seria aí o ativo, sim, né? Sim, perfeito. Então, Patrícia, você conseguir...
só fechar essa parte depois do microfenolato, só para a gente ver se a gente fecha como... Ok, então dá para a gente da parte da farmacêutica, ok, se for, daria para jogar como Wider, mapeando tudo com eu acho que sim. Beleza. Eu acho que sim. Eu não sei se tem outros farmacêuticos no grupo, né? Eu não vi outros farmacêuticos, acho que só tá você. Eu vou procurar, eu vou tentar ver para falar desse caso aí. Mas eu usaria o Wider. Não, perfeito. Aí, ok, então esse daqui eu vou... Alguém quer falar? Pode falar. Não, pode acabar esse. Não, que aí nesse daqui eu queria então encerrar e depois a gente pode comentar lá no Não, e agora surgiu um outro problema grande para mim, então acaba esse que aí eu quero falar. Pode falar. Então, porque eu fui procurar agora para poder subir e quase infartei, porque assim, sumiu meu ícone do Usage, sumiu tudo, eu não estou conseguindo localizar. A única coisa que aconteceu é que eu estou vendo aqui, teve uma atualização do Java essa noite, do Windows, né? Porque ele se atualiza automaticamente. E eu lembro que ontem, quando eu desliguei o computador, ele perguntava, né, se queria atualizar e desligar, e eu sempre ponho sim, para atualizar tudo. Ele pode sumir e... Depois ele aparece. Aconteceu exatamente comigo. Não se preocupe agora. Daqui 3 dias ele aparece, ele foi dar uma volta. Demora 3 dias. Pelo amor de Deus, eu precisava subir ele hoje. Foi isso que aconteceu com você, Meire? Porque comigo eu lembro aconteceu que você isso, exatamente isso. Ele sumiu, depois ele apareceu, do nada. Não sei por quê. Só que assim, eu viajo sexta cedo. Se ele não aparecer até meia-noite, eu não tenho como subir. Que raiva. E ontem ainda pensei, eu tiro as dúvidas, mas eu já subo do jeito que tá. E aí eu não subi, porque eu falei, não, vai ter a reunião amanhã, eu discuto e subo depois da reunião. E agora sumiu tudo, então eu nem consigo mostrar. Ele simplesmente desapareceu. Estou me sentindo menos atrapalhada. Mas como que a gente evita isso? É descrito? É isso mesmo que ele faz? Porque ele estava ontem. Eu precisaria ver como que a gente reproduz esse erro, Débora. Assim como nunca aconteceu comigo, eu não consigo saber como reproduzir. Vocês usam Windows também? Sim. Porque foi a mensagem que ele me deu, tinha atualização. Eu deixei, ele ficou aqui atualizando, desligou. Aí eu saí muito cedo, eu não liguei, cheguei agora e liguei. E agora que eu fui ver e vasculhei para ver, não, pode ser, eu achei que tinha sumido só o ícone, né, da tela, e falei, tudo bem, eu vou lá, mas enfim, eu já procurei, não sei, estou procurando em tudo quanto é lugar, não acho, é como não existe nada. Mas eu já fico mais tranquila, porque aí eu lembrei que a Meire comentou que aconteceu, mas eu já fico mais tranquila que a Meire está falando que ele passeia e volta, então ele vai aparecer. Eu só não vou estar aqui para poder subir, só volto daqui 15 dias, espero que ele apareça, porque eu não vou levar esse computador, eu viajo com outro mais leve. Não, tranquilo. Bom, faz uma busca geral aí, tenta ver se acha pelo nome dele. E até amanhã eu espero que ele volte logo, aí eu subo. Agora, se ele não aparecer... Não se relaxa. E vai viajar. Porque eu levo um mais leve, que eu nem instalei nele, nem nada. E aí, quando eu voltar, eu subo, porque eu terminei. E aí, depois eu vejo os casos, mas eu vou seguir mais ou menos esta linha, né? Então, lá em relação da SIGTAP, eu vou ignorar a indicação para transplante, esses ok. E esses Wider, como ele tem essas coisas mais específicas, eu subo ele como Wider mesmo, porque alguém vai revisar, né? Mas aí eu vou deixar anotado só para depois, né, se precisar rever, etc. Sim, qualquer coisa sobe. Como tá, porque alguém vai ver. Aí, eu queria só comentar também, que eu acabei não comentando da outra vez, e dessa vez aconteceu também, acho que 1 ou 2 vezes, já tinha acontecido no outro,
Quando eu não acho, é alguma dúvida que eu acho que realmente não está certo, eu deixo naquele último termo, que acho que é o unreviewed, alguma coisa assim, né? Porque aí é o que não mapeia nada para nada. Mas, às vezes, pode até ser que quem vai revisar ache, mas eu não me senti confortável para mapear, então eu ponho naquele, tá? E tem só mais uma situação que aí eu escrevi, eu deixei também não mapeado, mas eu escrevi na observação lá no comentário, porque foi o seguinte, no fonte tem lá uma droga 10 microgramas por miligramas. Aí no alvo tem uma concentração correspondente, só que está por miligrama por ml. E eu achei estranho fonte micrograma por miligrama. E não está assim, nem na SIGTAP, nem nada. Eu achei até que. Agora que vocês estão falando que então é uma tradução, eu achei até que foi erro de digitação. E eu escrevi isso na observação. Sim, se tiver uma situação desse tipo, coloca como. Provavelmente vai ser talvez algum erro de digitação mesmo, assim, pode colocar como equivalente. E aí eu posso considerar, né? Então, quando ele voltar, eu ponho o equivalente e deixei essa nota, porque eu falei, deve ter sido erro de digitação. Sim. Não, acho que sim, tranquilo. E esses daí que tiverem, por exemplo, que você não tiver muita certeza do termo, que você colocou algum termo que você não tem tanta confiança, não tem problema que a gente sempre vai tentar fazer o agreement de três pessoas, então, né? Então, e aí a gente chega no que for mais próximo desse agreement. Tá. Então, acho que era isso. Só e agora rezar que ele volte logo desse passeio para eu poder subir. Boa. Fabrício, Patrícia, algum ponto adicional? Tá tranquilo, agradeço aí o momento aí com vocês. Boa. Eu também, só compartilhando a minha experiência com o software do Zage, parabéns pelo desenvolvimento e pela disponibilização do software, da ferramenta, porque eu achei de uma excelente usabilidade, porque a gente importa os termos com muita facilidade. E nisso, Carlos, muito obrigado por ter disponibilizado os tutoriais no YouTube, porque a gente pausa, a gente consegue voltar e acompanhar com calma. Foram de muito valor para o projeto, para o curso que estamos desenvolvendo. Eu importei os códigos, e os códigos também eu achei bastante acessíveis, assim, de serem feitos. Então, a gente tem essa própria inteligência do Zag, do User Source, em que a própria ferramenta faz esse mapeamento, e eles têm um score, um ranking, né, que a gente pode avaliar se de fato eles são equivalentes, se de fato há um match. Então, a gente tem essa escala, né, do equivalente, do equal, ou se eles são diferentes, então a gente consegue fazer essa análise. Da mesma forma que no Query a gente pode buscar por um termo mais próximo. Então, assim, dá para ter uma experiência bastante tranquila, leve com a ferramenta. Então, eu gostei muito da experiência de usá-la, assim. E também é uma possibilidade da gente compreender melhor, não só o SIGTAP, como o OMOP em si. Sim, com certeza, Fabrício. E aí até a ferramenta é uma ferramenta que a comunidade da Odyssey desenvolveu, né? Aberta, qualquer um pode contribuir, tem o GitHub lá, se alguém quiser contribuir. Eu nunca contribuí com o desenvolvimento dessa ferramenta, sei lá, no futuro pode ser que eu tente contribuir de alguma forma. Mas tem outras ferramentas também, depois se vocês quiserem dar uma olhada, né? Tem para fazer parte de ETL, né? White Rabbit, Rabbit in a Hat, tem ferramenta de qualidade, enfim, tem muitas ferramentas abertas aí da comunidade Odyssey. É uma maneira que a gente trouxe aí de começar essa conversa via o Zag, mas a gente sabe que depois a gente vai querer levar essa conversa para as outras ferramentas também. Legal, muito bom, Fabrício. É sempre muito valioso na computação a gente participar das comunidades, dos fóruns, porque a ciência e o conhecimento tecnológico, eles se constroem em conjunto. A gente precisa de pessoas, precisa de uma comunidade, não se produz ciência e conhecimento sozinho. A gente, de fato, precisa de uma rede de apoio. Por isso que encontros como hoje são tão importantes, se levantarem essas dúvidas, porque a gente sempre aprende com elas. E a última dúvida que ficou para mim é justamente essa questão que demorou um pouco para salvar, por isso que eu vou até refazer meu mapeamento, porque eu percebi que faltou um termo a ser mapeado. Eu cliquei em salvar como um arquivo CSV em uma pasta do meu computador,
Demorou bastante, falei, que estranho, mas eu vou refazer o mapeamento e enviá-lo de qualquer forma. Fabrício, eu já tinha feito isso, já tinha deixado um para trás e não demorou para salvar. Então, de repente, foi por causa dessa atualização do Java, alguma coisa assim, viu? Tudo bem, Osmeire, mas não tem problema, eu refaço o mapeamento, porque a experiência foi bem leve, então não tem problema nenhum, e é até uma oportunidade de eu aperfeiçoar o mapeamento, de eu rever e falar, não, será que eu quero de fato fazer assim? Legal. Eu tinha uma dúvida rapidinho, alguns termos, eu queria saber se o que eu mandei foi recebido de boa, se deu tudo, porque acho que tinha alguns termos que parece que não estavam aparecendo exatamente uma coluna lá. Você Não diz, sei se é a primeira ou segunda coluna. Você diz do mapeamento dessa rodada ou da rodada anterior? Dessa agora. A visualização de alguma das colunas na hora que eu... Deixa eu ver aqui. Você mandou qual data, só para ter uma ideia, mais ou menos assim? Ah, você mandou... Ah, eu vi aqui. Eu ainda não subi essas daí esse que você mandou. Eu vi que você mandou aqui. Tem uma lista depois como a gente vai agrupar todos esses termos na semana que vem, então ainda não subi. Mas se tiver alguma coisa errada, eu te falo. Mas, assim, tá bom. Mas eu ainda não subi. Ok. Tá? E aí, só uma outra coisa que eu ia falar, assim, até aproveitando um tempo, assim, Fabrício, você falou das ferramentas, né? Tem até uma ferramenta que a gente está desenvolvendo, que assim, para disponibilizar para vocês, ainda não está pronto, até fiz um pouco do front, mas ainda tem que fazer o back, mas a gente quer compartilhar depois com vocês deixa eu ver se eu consigo hoje compartilhar a tela com vocês. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Que a gente tem feito com o Python. E aí, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Minha tela toda aqui, aí é mais fácil. Aí eu tentado construir aqui no Python essa ferramenta com uma biblioteca que chama Streamlit, que ela faz... Geralmente o pessoal usa muito essa biblioteca para fazer front, aplicações para analytics, data science, mas a gente está usando ela para tentar fazer um front mesmo deixa eu ver se aqui é o main... Não, abre aí. Para fazer um front para a gente poder fazer essa parte de envio e download de termos, né? Porque a gente tem aquela ideia de fazer uma maneira que cada um possa entrar e pegar os termos que quiser, quantas vezes, e enfim, né? Quantos termos quiser, ter mais liberdade para fazer isso, né? Aí eu vou mostrar só um pouco o que a gente tem feito, mas a ideia é que a gente compartilhe isso no GitHub de forma aberta. E aí, quem quiser contribuir, contribua, sabe? Vou colocar assim outra tela aqui. Então, assim, meio que assim, né? A ideia é que fiz um front rápido, assim, para a gente fazer o back. A gente fazer um login, né? A ideia é que a gente faça um login aqui, sei lá, a pessoa acessa aqui tá, vai colocar e-mail, beleza? Vai colocar o e-mail e vai logar. Aí vai dar um bem-vindo aí. Aí, beleza. Aí tem uma parte de downloads aqui, que aí cada um vai poder selecionar quantos termos quer mapear. Tipo, de 10 a 50, vai poder selecionar. Aí ele baixa, né? Aqui estou baixando qualquer coisa aqui, que é só o fronts aqui, né? E vai ter o upload também, que aí vai trazer aqui para fazer o upload. Aí depois a gente vai colocar uma outra parte que eu não fiz ainda do front, que é do ranqueamento, que a gente falou, que vai apresentar se está mapeando direito também. E uma parte de orientações, assim, né? Então, isso tudo a gente vai disponibilizar depois, mais para frente, para vocês, no GitHub, quem quiser contribuir. Então, depois aqui tem um pouco dos códigos aqui. Esse aqui é só um código do front-end, mas tem uma parte que a gente tem feito do back aqui, que também depois a gente vai compartilhar. E é isso. Quem quiser contribuir, está mais que convidado aí. É para compartilhar que tem essa iniciativa também, tá? Achei sensacional. E uma outra dúvida que eu teria, Carlos, é a respeito da questão da escrita do artigo para o CBIS, como nós poderíamos nos organizar sobre um início, porque
Eu acredito que seria bem um relato de experiência mesmo a respeito das mensagens que as pessoas encaminharam no grupo, que tem um conteúdo muito valioso por lá, os próprios mapeamentos entregues, então como que todos poderiam participar dessa rede colaborativa de escrita, como seria? Eu acho que quem quiser já pode começar escrevendo lá e depois a gente vai ler no final. Mas, Meire, então, eu ia perguntar também sobre isso, porque lá já está o template da SBIS? Não, porque... Eu coloquei o template. Então, porque eu vi, mas acho que eu ainda já coloquei o template lá. Então, já é o template aquilo, né? Que essa que era a minha dúvida, já é o oficial, né? Agora, eu coloquei só assim, eu coloquei o template do pôster. Eu não coloquei o template eu nem lembro aqui, do artigo completo, porque eu acho que é muito grande. Então, mas às vezes, e essa que eu fiquei na dúvida também, porque se todo mundo começar a editar lá, não seria melhor talvez a gente ou se dividir, ou cada um, porque aí ele é muito pequeno, não é? Ou então colocar o do artigo, que pelo menos é maior, e depois enxuga para o pôster, não sei. Como quiser, eu posso pôr no artigo também, muito fácil. Porque acho que ele tem mais espaço, né? Não que a gente vai escrever muito, mas como são vários, né? E aí depois... eu pus instruções para autores de estudos em andamento. Tá. É verdade, porque foi isso até que tinha discutido, né? Porque também isso, a gente vai precisar ter algum resultado, mas acho que vai ser depois dessa rodada, né? Porque seria legal, talvez, descrever melhor isso, né? Qual foi o grau de concordância, quantos por cento, etc, né? Um pouco do resultado do que foi feito. Que alguém tinha falado, né? Que ia até dividir... O Júlio falou. Os colaboradores, como que nós nos dividimos, enfim, porque precisaria ter um pouco de dados para poder escrever, né? É que eu acho que dá para fazer de duas maneiras, né? Tem uma maneira que dá para fazer que é isso, você falar, vamos ver grau de concordância, uma análise mais quantitativa, né? Tem uma outra coisa que se fazer mais o descritivo do método, né? Eu acho que talvez nesse momento o descritivo do método seja mais interessante até do que tanto essa questão do grau de... eu posso não necessariamente chegar num grau de concordância grande, né, entre todos, mas assim, ter um processo de revisão e o processo de revisão aprovar isso daí e depois estar aberto para que qualquer um questione, né, o que foi aprovado como depois do processo de revisão, né? Colocar uma espécie de consulta, né? Porque a ideia é essa, depois que a gente tiver todos, conforme a gente tiver os termos aprovados, a gente vai deixar em algum repositório aberto, qualquer um pode chegar lá e falar assim, eu vi que a gente mapeou para tal termo, mas parece que esse outro termo é mais específico. E ok, vamos discutir e revisar. Fabrício, eu estou fazendo assim, tem um documento lá que chama documento em branco, é o primeiro documento sem título. Eu vou colocar os textos, os títulos do que a gente tem que pôr. Descrição da solução, conceito populacional, a gente vai colocando lá, depois a gente traz para o template principal. Mas eu acho que pode colocando coisas e com as referências bibliográficas que fica mais fácil. Eu acho que o importante é só a gente ter muito claro assim, o objetivo, né, do projeto, qual que é, né, do artigo, e aí é isso, né, para poder seguir, assim, né? Eu posso ajudar nas discussões, assim, mas assim, eu realmente não vou ter tempo de escrever o artigo, e, enfim, então, se quiser, pode me acionar quando precisar, não tem nenhum problema. Eu me proponho a escrever, Carlos, eu gosto bastante dessa parte acadêmica, de escrita científica, eu só gostaria de, se possível, é claro, com quem também deseja contribuir e escrever, ter certas reuniões periódicas. Eu acho importante ter esse alinhamento de escrita, de ideias, do corpo que o artigo está tomando. Então, quem quiser escrever também, a gente pode marcar reuniões à parte. Eu acho que é uma boa. Eu topo, só que eu só
consigo quando eu voltar de viagem. Agora, por isso que a minha dúvida, Meire, vai estender o prazo ou não? Porque senão... Vai estender, então a gente já sabe senão que aí eu vai. já digo que não Não, teria a gente já possibilidade. sabe que vai estender, então, assim, eu acho que a gente pode começar a colocar, tem alguma coisa que a gente vai ter que explicar o que é o MOP, fazer a parte mais Isso, histórico um conceitual, pouco, né, essa essas coisinhas. introdução contar um pouco esse histórico mesmo, né? E o conceito, como ele chegou e como se criou essa comunidade, né? Estou colocando lá e a gente vai colocando. Se quiser, acho que talvez os meios seja interessante, pelo menos uma inicial para alinhamento. O que você acha? Depois faz as outras aí assíncrono, né? Cada um contribuindo e faz uns checkpoints aí, talvez. Eu vou marcar para a semana que vem. Essa semana eu não consigo mais. Para a semana que vem eu marco. Vou deixar gravado, porque aí depois eu assisto o que vocês combinaram e sigo. Pode deixar. Beleza, legal. Aí a gente pode, a semana que vem a gente vai mandar um invite para a reunião de resultado, e aí a gente vai levar um pouco também de governança, tudo, a gente pode já trazer esses pontos, de como cada um pode contribuir mais até ativamente, entrando como responsável por algumas frentes aí. Acho que é legal, vocês que estão entrando bastante nas reuniões aí, se tiver interesse depois de ser responsável de algumas frentes, aí a gente vai colocando aí. Beleza, pessoal, tem algum ponto a mais? Por mim era isso. Perfeito. Por mim é rezar agora. Só uma dúvida, Meire, é melhor eu não tentar reinstalar agora, né? Eu esperar um pouco, tentar descobrir, procurar ver o que aconteceu, e se não, em último caso, depois eu reinstalo e refaço tudo, é isso? Eu fiz as duas coisas, aí eu achei os dois, entendeu? Então um não mata o outro. Tá. Não matou, ficou os dois, porque eu só vi em pasta diferente, né? Tá. Eu criei outra pasta, então ele ficou duplicado mesmo. Tá. Mas eu não tinha mapeado ainda, eu só tinha subido, salvado, foi muito pra cabeça. Tudo, mas tudo bem, se precisar eu remapeio depois, mas só quando eu voltar, tá bom? Então tá bom, gente, boa noite. Boa noite, gente. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal. Uma excelente quarta-feira a todos. Valeu. Tchau. Boa noite.